Boa noite a todos e todas. Todos estão me escutando claramente aí no fundo. Então, boa noite, pessoal. Novamente. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite para falar sobre o que, na verdade, é a minha principal área de pesquisa, que são os buracos negros. E agora que eu senti um pouco como se fosse o trailer quando você entra no cinema e tem 10 minutos de trailer, né? E depois vem o filme. Então, com grande prazer, gostaria de falar para você sobre buracos negros. E buracos negros, eles são objetos incríveis e fascinantes. É claro que eu sou suspeito para falar, a verdade. Afinal de contas, são a minha área de pesquisa, né? Mas eu gostaria de convencê-las hoje à noite de que tem os maiores mistérios da ciência, na verdade, estão nos buracos negros. Então, no final da apresentação, eu gostaria de passar para vocês um pouquinho do fascínio que eu sinto e eu tento transmitir para os meus alunos, para os integrantes do meu grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa aqui no Instituto que trabalha devotado a tentar desvendar os mistérios da gravidade e dos buracos negros. E antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para quem aqui que é a primeira vez que está aqui no IAG? Levanta a mão. Então, eu estimo aí que mais ou menos 20%, 30% da plateia é a primeira vez que estão aqui no IAG. Então, para essas pessoas, para todo mundo, bem-vindas, né? Mas especialmente para quem é a primeira vez aqui na casa, tá bom? E eu gostaria de falar algumas palavras sobre o papel do Instituto no qual vocês estão agora, tá? Como o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG. E, na minha visão, o objetivo do IAG é desvendar os grandes segredos do universo, os grandes mistérios do universo. E a maneira como nós atacamos essas grandes perguntas, nós queremos responder às grandes perguntas que têm assolado a humanidade desde os seus primórdios, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, qual que é o nosso papel no universo, né? Só que o caminho através do qual nós tentamos responder essas perguntas é científico, né? Tem pessoas que se enveredam por diferentes caminhos literários, caminhos religiosos, e tem o caminho científico, né? Que é o caminho que nós traçamos aqui no IAG, os professores do IAG e as alunas e pesquisadoras, né? Para responder essas grandes perguntas de onde nós viemos. Então, por exemplo, qual que é a origem das estrelas, né? Qual que é a origem, a evolução das galáxias, do universo, né? Qual que é a origem e o papel dos buracos negros no universo. E além disso, recentemente nós começamos a trabalhar em desenvolver telescópios, né? Desenvolver os instrumentos que nos permitem responder essas grandes perguntas da humanidade, né? Nós precisamos olhar, é muito poético isso na minha opinião, nós precisamos olhar para o cosmos para entender ele, né? Não é somente com o intelecto que você consegue entender o universo, né? É necessário observá-lo, né? Com honestidade, tentar entender com muita honestidade o que os telescópios nos revelam. Bem, e vocês têm um papel. Cada contribuinte que paga os seus impostos, a quantidade exorbitante de impostos que nós temos, tá? Isso não é somente característica do Brasil, tá? A grande quantidade de impostos. Mas quem paga em dia e não sonega impostos aqui nessa plateia, vocês estão contribuindo para essa missão científica continuar, porque os seus impostos que permitem que nós façamos as nossas pesquisas, né? Bem, buracos negros, então vamos lá, vamos agora ao assunto da plateia, né? O assunto da plateia também, né? O assunto da palestra, né? Buracos negros, eles exercem um imenso fascínio no imaginário popular. Esse slide aqui, ele apresenta uma pequena amostra de alguns exemplos na mídia, talvez na cultura popular, filmes, desenhos, livros, em que entra o assunto de buraco negro.
Eu acho que todos, talvez todos e todas aqui na plateia já tenham entrado em contato com um dos elementos ilustrados nesse slide, que seja filme, seja até mesmo um álbum. Né? O Buraco Negro ilustra um álbum de uma grande banda, né? Pink Floyd. Né? Para quem não sabe, mas tem um álbum no Pink Floyd que a capa tem um buraco negro lá. Certo? Rodrigo, posso interromper só um minutinho? Pode. Um proprietário do Honda City, a gente tem um carro com porta-malas aberto lá na Rua do Matão, aqui na frente do Instituto. Se tiver algo, é melhor fechar o porta-malas, tá bom? Desculpa interromper. Eu entendo, se empolgou tanto com o assunto da palestra que saiu correndo, nem fechou, largou o carro. Não, mas agora dá tempo de voltar lá, certo? Bom, além disso, né, eu abri recentemente, na verdade eu abri hoje, agora de tarde, eu fui dar uma olhada nas notícias, né, e na verdade é um pouco assustador, assim, que buracos negros eles estão em todos os lugares, inclusive nas notícias onde você menos espera. Então, por exemplo, essa notícia aqui eu encontrei nessa revista, nessa página aí, que é muito lida, Forbes, né? Então, foi agora, na verdade, é 22 de junho, mas eu abri hoje de tarde isso aí. E o título da palestra, eu estou com o título da matéria a China aconteceu de novo com a China, enquanto que o apocalipse deixou de se materializar, digamos. É uma tradução horrível que eu acabei de fazer do título dessa matéria aqui. Mas aí, se você for ler a matéria, diz lá, a economia da China não está caindo num buraco negro. Ainda bem, né? O motor está funcionando para iniciar reformas econômicas, né? Então, buraco negro virou, inclusive, um termo usado na cultura popular, em notícias e jornais e revistas e tal, em contextos que não tem nada a ver com astrofísica. Então, agora eu gostaria de começar mostrando alguns exemplos de filmes, tá? Onde aparecem os buracos negros, são, na verdade, talvez um dos principais atores de alguns filmes, certo? Então, eu gostaria de começar mostrando aqui 3 filmes para vocês. Tá? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre se faz sentido a maneira como esses filmes representam buracos negros ou não. Então, eu gostaria de começar com esse filme chamado, a tradução em português é O Enigma do Horizonte, mas, na verdade, o título original desse filme é Horizonte de Eventos. Depois eu vou falar, na verdade, isso é um termo que vem da física, Horizonte de Eventos. Já é um filme um tanto antigo, tem muita gente aqui na plateia que nasceu depois desse ano aqui. Nasceu depois de 1997. Então vamos mostrar um trecho aqui. Tá? Então, nesse filme, tem até um pouco de áudio aqui. Nesse filme, tem um pouco de áudio saindo aqui do meu computador. O que acontece nesse filme é que tem a premissa do filme é que tem uma espaçonave abandonada no vazio do espaço e a tripulação dessa espaçonave sumiu. Oh, meu Deus, sumiram. Ninguém sabe para onde foram e emitiram um sinal de socorro. Então vem lá uma equipe para ver o que aconteceu, averiguar o que aconteceu com essa espaçonave, onde desapareceram toda a tripulação. É um filme de mistura de ficção científica com terror. Tá bom? Vocês vão ver o quanto da ficção científica faz sentido aqui nesse filme daqui a pouquinho. Daqui a 30 segundos. Então, quando entram na espaçonave vazia, eles veem que o motor central da espaçonave tem lá um buraco negro. Tá? Um buraco negro dentro da espaçonave é o motor da espaçonave. E o que um aventureiro de filme de ficção científica ou terror faz quando ele se defronta com algo desconhecido e potencialmente perigoso, né? O que eles fazem, né? Ele vai tocar o buraco negro, né? É claro, o que você faria se você encontrasse um buraco negro? Tem uma consistência viscosa, aparentemente, o buraco negro. E ele, não contente, ele enfia o braço inteiro no buraco negro. E o resto é história, tá bom?
Bem, acabou nessa cena um pouco infeliz, pausou nessa cena um pouco o cara numa pose um pouco infeliz ali pro ator, né? Mas então, o quanto dessa maneira como o filme abordou buracos negros faz sentido na ciência, eu diria que zero, tá? O que eles mostraram ali não faz nenhum sentido, tá bom? Então já podemos tirar isso aqui do caminho, vamos agora para um segundo filme. O segundo filme é um pouquinho mais recente, tá? Na verdade, um pouquinho mais recente, é o reboot da série de filmes Jornada nas Estrelas, que agora o reboot já está no segundo ou no terceiro filme, né? Tem algum tracker aqui, tem alguma fã de Jornada nas Estrelas na plateia? Não? Ou está com vergonha de levantar o braço? Tudo bem, não tem problema. Então agora eu gostaria de mostrar uma outra cena que envolve buracos negros desse filme Jornada nas Estrelas de 2009. Então nessa cena o que acontece? Eu vou explicando para vocês, né? Tem a tal da matéria vermelha, a infame matéria vermelha, que o Spock vai lá, pega um potinho de matéria vermelha, tá? Daí ele vai lá e o que essa matéria vermelha faz? Se você jogar ela numa estrela, ela cria um buraco negro. Então ele joga um potinho de matéria vermelha, ela cai lá na estrela, tá? E bum! Cria um buraco negro que engole a estrela, tá? Se eu não me engano, o Spock fez isso porque ele queria evitar que a estrela virasse supernova e matasse quem estava ao redor da estrela. Eu acho que era assim a história, se eu não me engano. É claro que o buraco negro acaba engolindo o Spock e todo mundo ao redor, o novo buraco negro, né? E daí o Spock volta no tempo, e daí começa uma bobajada, assim, que... Enfim, mas é normal para Hollywood, tá? Então, vocês me perguntam aqui, matéria vermelha faz sentido? Não, matéria vermelha não faz nenhum sentido. Se existisse matéria vermelha, eu gostaria de ter acesso a essa matéria vermelha, que ia responder várias perguntas da minha área de pesquisa, tá? Mas tem um problema aqui na cena Ops, antes de chegarmos aqui, tem um probleminha aqui nessa cena que eu quero que vocês prestem atenção na maneira como o buraco negro aparece nessa cena aqui. Tá, surge o buraco negro ali, agora olhem como ele engole a nave, olhem como ele engole a nave ali. Tá? Nós vamos voltar a discutir isso aí. Eu vou falar um pouquinho mais da palestra daqui a pouquinho, tá bom? E finalmente esse filme, que eu sou fãzaço desse filme, eu adorei o Interestelar, adorei esse filme Interestelar. E não é à toa que eu preparei uma palestra inteira dissecando a ciência do filme Interestelar. Foi postado um vídeo no YouTube aí que tem mais de 100 mil visualizações, um vídeo super mal feito, assim, eu estava dando uma palestra e gravou o vídeo, assim, uma gravação de má qualidade. A palestra eu espero que não esteja mal feita, mas o vídeo de má qualidade, mesmo assim, tem mais de 100 mil visualizações. Daí você vai nos comentários, o pessoal reclamando da qualidade da gravação, blá, blá, blá. Aquela coisa, haters are gonna hate, tem uma frase célebre aí na internet, né? Eu gosto muito do filme Interestelar, e agora eu gostaria de mostrar para vocês uma cena. O Buraco Negro, na verdade, Gargantua é o grande ator do filme Interestelar, de certa maneira. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora uma cena interessante do filme. Você está lendo estas forças? Daí alguém fala, inacreditável. Tradução simultânea. Eis o buraco negro Gargantua. Você pode ver a estrela colapsada lá dentro. A singularidade, é tudo gravidade. Tá? Quem aqui assistiu o filme Interestelar? Uou! Tá? Então eu estou pregando para as convertidas, né? De certa maneira aqui. Por incrível que pareça, a maneira como esse filme
representa os buracos negros, ela é muito rigorosa cientificamente. Tá? De fato, o filme Interestelar é o filme que melhor representou os buracos negros na telona, da maneira mais próxima como as físicas elas enxergam e nós tratamos na física os buracos negros, tá bom? Então, depois de dar essa breve introdução, e daí eu espero que a palestra lance um pouco de luz nessa maneira como vocês veem esses filmes de agora em diante, a maneira como eu estruturei essa palestra é a seguinte, é uma palestra estruturada através de perguntas e respostas, talvez o tal do método socrático, né? Eu acho que é isso que chamam de método socrático. Né? Então, eu vou fazer perguntas, né, que espero que vocês se perguntem na cabeça de vocês quando eu colocar essas perguntas aqui, e eu vou dar a resposta, mas nem sempre eu vou dar a resposta. Tá? Às vezes eu vou desafiar vocês aqui no decorrer dessa palestra, tá bom? E a primeira pergunta, que nesse caso vai ser uma pergunta retórica, é o que é um buraco negro? Então, os buracos negros, eles têm uma definição, certo? Tem uma definição de que é um buraco negro, e a definição é essa, essencialmente, aqui, mantendo somente a essência da definição, é essa aqui. É um objeto astronômico com gravidade tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Então você pode interpretar isso como você pode pensar que os buracos negros são grandes prisões cósmicas, de certa maneira, né? Já que nada consegue escapar de um buraco negro. Então eu vou agora tentar fazer vocês entenderem melhor o que essa definição um pouquinho seca quer dizer a respeito de um buraco negro. E antes de prosseguir com a minha explicação, é interessante aqui manter em mente, né, que existe um limite de velocidade no universo. Tá? Quando você está pegando a estrada, seja como carona ou seja como motorista, e você vê aquelas placas de limite de velocidade, lá 100 km por hora, né, 80, lá, agora o limite aqui dentro de São Paulo é 50 ainda, ou aumentou, o prefeito aumentou o limite, né, não é mais 50, né? Qual que é agora? É 50 ainda? Tá bom. Passou para 90, muito bem. Ou não, na verdade eu não sei se é muito bem, porque tem uma correlação entre limite de velocidade e taxa de mortes, né? Os dados estão lá, né? Mas se você fosse colocar uma plaquinha no espaço sideral de qual que é o limite de velocidade máximo no universo, tá bom? Você teria que colocar essa plaquinha aqui, tá bom? O limite de velocidade no cosmos é a velocidade da luz, que é a velocidade com que os fótons, as partículas de luz estão sendo produzidos ali no projetor e incidindo aqui nessa tela, nesse anteparo aqui, certo? 300 mil quilômetros por segundo é uma velocidade tremenda, tá bom? Com essa velocidade, se você confinasse um feixe de luz na superfície da Terra, você completaria 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Tá? É isso que é o quão rápido é a velocidade da luz. É o limite de velocidade do universo. E feito isso, agora vamos tentar entender como é que você produz um buraco negro. Se você quisesse produzir um buraco negro na natureza, como é que você faria? Então, o que eu vou usar nesse meu... Isso aqui é um exemplo de um experimento imaginário, tá? Eu quero que vocês façam esse experimento nas cabeças, nas suas mentes agora, enquanto eu falo. Então a ideia é a seguinte, nós pegamos aqui uma estrela, por exemplo, o Sol, e eu quero que vocês observem o que eu vou fazer com essa estrela aqui para criar um buraco negro. Em primeiro lugar, prestem atenção que eu estou ilustrando o caminho de um raio de luz que está saindo da superfície da estrela em direção ao infinito. Está saindo da estrela para fora, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer com esse raio de luz à medida que eu for prosseguindo aqui. E uma outra coisa que a gente aprende no ensino médio, certo? É sobre a gravidade, tá bom?
Nós sabemos que a gravidade, isso aqui é uma versão simplificada da lei da gravitação universal de Newton, tá? Mas nós sabemos que a gravidade, a força da gravidade, a intensidade da atração gravitacional de um objeto, ela depende da massa do objeto e é dividida pelo quadrado da distância. Então, se você está lá sentado na superfície do Sol, eu espero que não faça isso, né? Mas se você estivesse na superfície do Sol, tá bom? O que você percebe como gravidade, se você aumentar a quantidade de coisa dentro da estrela, a gravidade vai aumentar. Que é o que vocês estão sentindo aqui agora. A gravidade é isso que o corpo percebe como essa coisa que se você tropeçar você vai se quebrar inteira, né? Nós estamos, a mente humana nos protege, nos ensina a lidar com a gravidade, tá? Então, se você aumentar a massa, a gravidade aumenta, né? Mas se você estiver lá na superfície dessa estrela e você diminuir o tamanho da estrela, tá bom? A gravidade vai aumentar. Tá? Se você pegasse, se agora nós continuássemos aqui, eu tivesse poderes mágicos e eu comprimisse o planeta Terra, tá? Vocês iam sentir a gravidade ficar cada vez maior. Tá? Se eu começasse agora a comprimir o planeta inteiro em direção ao centro, tá? Vocês iam começar a sentir uma força cada vez maior, tá? E chegando um momento que vocês não iam mais conseguir, vocês iam colapsar no chão. Isso eu estou sendo aqui meio masoquista, talvez, né? Se eu continuasse comprimindo o planeta, claro, ia dar um pandemônio, os prédios iriam cair, iria ser um horror. Mas chegaria um momento que vocês iriam ser esmagados no chão, tão forte que seria a gravidade. Tá? Isso está tudo encapsulado nessa expressão aqui, que é a poesia da matemática. Né? A matemática ela é muito mais poderosa que a música. Né? A matemática é a partitura da realidade. Tá? Para você entender para realmente entender uma música, você tem que aprender a ler partituras musicais. Para você entender a realidade, você tem que aprender a ler as partituras da matemática, né? A física. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês está tudo aqui nessa equação aqui, que é simples. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero aumentar a gravidade de alguém que estiver sentado lá na estrela. Então, vamos compactar essa estrela. Tá? Eu vou diminuir sucessivamente o tamanho dessa estrela, o raio que a gente fala. Né? Então, vamos lá. Diminuir um pouquinho, né? Diminuir a distância de alguém aqui até o centro da estrela, a gravidade começou a aumentar. Mas percebam o que vai começar a acontecer com o caminho desse raio de luz. Eu diminuo um pouco mais o tamanho da estrela, a distância diminui, a gravidade aumenta, né? E você vê que começa a curvar esses raios de luz. É muito estranho, porque está aumentando a atração gravitacional e a luz ela sente a gravidade. Tá? A luz está tendo mais dificuldade para escapar da superfície da estrela. Daí eu diminuo ainda mais o tamanho dessa estrela, a luz está tendo ainda mais dificuldade, porque a gravidade é maior, não é mesmo? A gravidade aumentou, e o raio de luz está se esforçando para conseguir escapar da superfície da estrela. Eu diminuo ainda mais. Tá? A gravidade já está explodindo, a distância diminuiu ainda mais, né? Distância, o raio diminuiu, gravidade aumentou. Nesse momento, se alguém conseguisse ficar lá na superfície da estrela sem se queimar, iria ser morto pela intensidade da gravidade, espremendo contra o chão da estrela, digamos assim. Deveria ter colocado um planeta aqui, mas tudo bem, né? Que a estrela não tem superfície sólida, né? É um gás. E se você diminuir ainda mais, chega um momento que a luz volta, né? E a luz não consegue mais escapar dessa estrela, tá bom? Nesse momento, o que vai acontecer? Se a luz não consegue mais escapar, tá? Você não vai mais ver que tem uma estrela lá e ela vai desaparecer. Tá bom? Isso não significa que não tenha nada lá, o que significa que a luz não escapa mais nada, porque a coisa mais rápida do universo é a luz. Se a luz não consegue escapar, já era. Nada consegue escapar de dentro do buraco negro. Surge um buraco negro e... Então, aí nós voltamos à definição de um buraco negro. Né? É um astro massivo e compacto com uma gravidade tão forte que aprisiona tudo o que cai dentro dele.
Então, na verdade, a moral da história, se você fosse resumir isso aí num tweet, né? Não sei quem twitta aqui, né? Mas seria assim, uma vez dentro, nada escapa. Uma vez dentro de um buraco negro, por favor, se você for fazer uma viagem dentro de um buraco negro, assine um testamento antes de fazer isso. Tá bom? Por favor, eu lhe peço encarecidamente. Então, se você pegar, por exemplo, uma bomba com um timer, tá, programada para explodir, e você largar lá dentro de um buraco negro, ela vai desaparecer, vai explodir lá dentro, mas você nunca vai ver a energia e a luz que a bomba gerou. Vai ficar lá dentro para sempre. Se você pegar outras coisas e jogar lá para dentro de um buraco negro, vai cair lá dentro e vai ser muito... Nesse caso vai ser muito triste. Eu estou aqui chorando se isso acontecesse, que aconteceu ali no slide. E você pode pegar outra... Nem mesmo a criatura mais poderosa do universo, né, conseguiria sobreviver a um buraco negro. Você sabe quem é o Chuck Norris? Ah, muito bem. Eu sempre, quando eu coloco esse slide, eu fico na dúvida se as pessoas ainda, assim, a parte mais nova da audiência sabe quem é esse cidadão aqui. Né? Mas, enfim, nem ele conseguiria sobreviver a essa trajetória mortífera. Né? Então, eu gostaria de desafiá-los com a primeira pergunta aqui dessa palestra, tá bom? Pergunta: buracos negros são buracos no espaço? Não? Sim? Olha, eu não sei não, né? Porque diz que é buraco, né? Deixa eu achar aqui um exemplo de um buraco aqui, vamos lá. Não tem nenhum exemplo de buraco aqui, meu Deus do céu. Não. Quem consegue encontrar algum exemplo de buraco aqui nesse auditório? Muito bem planejado, por sinal, né? Não tem nenhum buraco aqui, meu Deus. Não, eu me dei mal dessa vez. Vamos ver. Por exemplo, bom, aqui eu encontrei um buraquinho que é, por exemplo, na superfície desse stand aqui, né? Tem um buraquinho ali de onde saem os fios, né? Tá certo? É um exemplo de um buraco. Então, vocês vejam que isso aqui é um buraco nessa superfície bidimensional, tá bom? Então, é isso que eu estou perguntando. Buracos negros são que nem esse buraco aqui nessa superfície, né? É como se fosse um furo no universo. Bem, agora que vocês pararam para pensar um pouco sobre essa pergunta, eu gostaria de... Quem acha que sim? Ninguém acha que sim? Tá bom, ok. Tá, tem uns 5 ou 6, 7 talvez. Perdi o meu passador de slides. Caiu no buraco negro. Caiu no buraco. A resposta a essa pergunta é não. Os buracos negros, eles não são... Não sei quem que estava com vergonha, não levantou a mão aí, não sei... Mas a resposta é não, o buraco negro ele não é um buraco. Como é que você vai fazer um buraco no universo? Né? No espaço, exatamente, no vácuo, no espaço. Como é que você vai cavar um buraco aqui? Eu consigo visualizar cavar um buraco nessa mesa aqui. Se você me der um estilete e me deixar 1 hora aqui, eu faço um buraco nessa mesa. Ou uma furadeira é mais fácil, né? Os buracos negros não são buracos, você tem que visualizar eles como esferas, que nem esse exemplo aqui. Tá? O buraco negro é uma esfera, uma bola no espaço, tá bom? Uma bola absolutamente negra. Tá? Então, ao contrário dessa bolinha que eu achei no Google, né? Essa bolinha está refletindo luz, tá bom? Um buraco negro ele não reflete nada, ele não emite nada, ele é a coisa mais negra do universo é um buraco negro, tá? Certo? Então, eles são bolas com a diferença em relação a isso aqui, que ele não reflete luz, como esse exemplo aqui. Ok, vamos seguir adiante. Onde nós encontramos buracos negros no universo? Se você fosse apontar o seu telescópio, tá bom? E você tivesse que encontrar qual direção, em qual lugar do universo que você iria apontar o seu telescópio para tentar encontrar um buraco negro, para onde que você iria apontar o seu telescópio?
qual que é o endereço cósmico onde os buracos negros se encontram. Tá? E então, existem essencialmente eu vou falar aqui dois tipos de buracos negros, que tem dois tipos diferentes de endereços cósmicos. O primeiro tipo de buraco negro nós chamamos de buracos negros supermassivos. Super fantástico. E o bala supermassivo. Não, essa falhou miseravelmente, isso que eu tentei fazer aqui. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Então, supermassivos, eles são os buracos negros que têm maior quantidade de matéria dentro deles. Ao longo da evolução deles, eles absorveram muita matéria, tá bom? E por esse motivo eles ficaram muito gordos, muito massivos, supermassivos. Tá? Eles possuem a quantidade de coisa que caiu dentro de um buraco negro supermassivo, a gente usa uma unidade diferente. Eu não vou falar em termos de quilogramas quando eu falo da massa de um buraco negro. Eu vou usar a massa do Sol inteiro como uma unidade de medida. A massa do Sol é 1 seguido de 30 zeros quilogramas. Tá? Se eu fosse escrever a massa do Sol aqui, nesse quadro, sem usar a notação científica, eu ia ficar uns 30 segundos escrevendo 1 seguido de 30 zeros quilogramas. Tá? A gente fala 10 na 30 na matemática. Né? Pois bem, em unidades de massas do Sol, as massas desses objetos colapsados, esses buracos negros supermassivos, ela vai entre 1 milhão de sóis até 10 bilhões de sóis, que caíram tudo lá dentro de um buraco negro supermassivo ao longo da vida desse buraco negro. É um número meio inimaginável, né? É difícil de imaginar. Mas a beleza da física e da matemática é que você põe isso no chinelo. Tá? Quando você aprende física e matemática, você lida com esses números tranquilamente. Tá bom? Uma coisa que a gente não consegue imaginar, mas a matemática permite a gente abstrair. É uma coisa linda, fantástico isso. Existe um buraco negro supermassivo no centro de cada galáxia, tá bom? Nós estamos aqui numa galáxia, a Via Láctea. Para onde que você iria apontar o seu telescópio se você quisesse ver aí alguma pegada do buraco negro? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, você teria que achar a direção do centro da nossa galáxia e lá tem um buraco negro com um nomezinho bonitinho, esse buraco negro. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E tem também, cada galáxia, além de um buraco negro gigantesco no centro dela, tem aí milhões de buracos negros menorzinhos, pequerruchos, espalhados no corpo da galáxia. Tá? A gente chama esses buracos negros de buracos negros estelares, tá? E a massa desses caras é bem menor que a dos supermassivos, entre 5 até, na verdade tem que atualizar esse número aqui, até 30, mais ou menos 30 massas solares. A nossa galáxia nós estimamos que tem aí mais de 1 milhão de buracos negros estelares. Tá? Então a diferença é o quão gordo é o buraco negro. Tá? Você tem a massa do buraco negro. Nós usamos isso para classificar esses objetos na astronomia. E, bom, então, os estelares eles estão espalhados pela galáxia, então você vai encontrar em várias direções os buracos negros estelares. Eles são mais difíceis de se encontrar, mas eles estão em todos os lados da galáxia. Tá? Daí você me pergunta, isso aqui, mais de 1 milhão de buracos negros na galáxia é um número absurdamente grande? Não. Tá? Astronomicamente, 1 milhão de buracos negros estelares é pouco. Tá? A galáxia ela é muito grande, o universo é muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Se eu fosse colocar isso aqui não é uma representação da nossa galáxia, tá? Isso aqui não é um selfie da galáxia, tá? Não é o selfie da Via Láctea, tá? Porque é fácil de entender porque não dá para tirar um selfie da galáxia. Imagina o tamanho do pau de selfie que você vai precisar para botar lá e ficar lá e tirar um selfie da galáxia. O tamanho do pau de selfie tem que ser... nesse caso, aí tem que ser mais ou menos 10 mil anos-luz, tá? Que dá 1 bilhão de trilhão de quilômetros. Teria que ser o tamanho desse pau de selfie aí. Tá? Então, infelizmente, a gente não consegue tirar um selfie da nossa galáxia. Então, os buracos negros estelares, eles se encontram em lugares
infernais, tá bom? Definitivamente infernais. Isso aqui é um exemplo de um lugar no universo onde você encontra um buraco negro estelar. Isso é uma representação artística, tá bom? Nós ainda não conseguimos fazer imagens bonitas do entorno do buraco negro. Tá? Isso aqui você tem um sanguessuga, um buraco negro estelar, que está arrancando o material de uma estrela companheira nos chamados sistemas binários. Binário porque são dois. Né? E ele está lá, é uma física incrível, tá certo? O que está acontecendo aqui nesse sistema. E ele forma o chamado disco de acreção. Ele vai lá, você vai me dar a sua matéria, estrela. Te odeio. Não sei porque ele odeia tanto a estrela. Te odeio, me dá a sua matéria. Ele vai sugando a matéria, tá? E vai aos pouquinhos drenando a massa da estrela. Tá? Esse buraco negro não é um cara legal. Tá? E no caso do... Agora eu vou dar um exemplo de buraco negro supermassivo. O buraco negro supermassivo mais próximo da Terra. Aqui, novamente, uma representação da Via Láctea, tá bom? Novamente, é uma representação artística, tá? O meu sonho seria a gente poder fazer observações, fazer fotos, fazer um vídeo observado da galáxia. Infelizmente, não é possível ainda. Né? Então, o sistema solar, nessa representação, ele está perto do subúrbio galáctico, tá? E nós somos bastante suburbanos em termos galácticos, tá bom? E no centro da galáxia tem um buraco negro supermassivo chamado de Sagitário A estrela. Tá? Esse é o nome do buraco. As astrônomas dão um nome para o buraco negro no centro da nossa galáxia. Sagitário A estrela. Tá? Por que Sagitário? Vocês me perguntam por que é esse nome, afinal de contas, Sagitário? Porque se agora você quisesse saber a direção desse buraco no céu, se você quisesse localizar a direção desse buraco negro, é só você encontrar a direção da constelação de Sagitário. Tá? E é naquela direção que vai estar o centro da galáxia e esse buraco negro. Tá? E nós, muito além disso, nós estimamos a massa desse buraco negro. Nós conseguimos medir com uma precisão absurda a quantidade de coisa que tem dentro do horizonte de eventos desse buraco negro. O horizonte de eventos é o nome da superfície do buraco negro, tá bom? Tem 4 milhões de sóis que colapsaram dentro desse buraco negro ao longo da vida dele. Tá? E nós estimamos isso, tá? É lindo, isso na minha opinião é uma medida digna de prêmio Nobel nos próximos anos. Tá? Nós estimamos a massa desse cara com uma precisão fantástica. Lembrando, a distância entre nós e esse buraco negro, nós estamos bastante seguros desse cara, tá? Distância 25 mil anos-luz de distância, tá bom? Para perspectiva, um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros. Tá bom? Então a gente está aí bastante seguro em relação a uma distância bem segura desse buraco negro. Daí agora, você quer imaginar qual que seria a dimensão de um buraco, o tamanho de um buraco negro. Então qual que é o tamanho de um buraco negro? Vamos lá. Estou aqui para responder a várias perguntas que vocês possam ter, começando com você. Sim. Pergunta rápida. Pode responder de forma até bem superficial. Uhum. Quando você colocou que eles conseguem estimar de uma maneira impressionante e inimaginável, eu fiquei muito curioso. Superficialmente, qual a tecnologia, as tecnologias que vocês usam para chegar naquele nível? É uma tecnologia, eu vou falar agora que você me perguntou, me dá ainda mais motivação, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Tá. Ótima pergunta, na verdade. E a resposta, espero que lhe assuste. Não quero assustar ninguém aqui. Não quero atrair vocês para a beleza da ciência, porque vocês pagam a minha pesquisa, tá? Então, eu acredito... Mas você paga a minha pesquisa. Eu acredito que os cientistas têm um dever, na verdade, de trazer pelo menos um pouco da sua ciência para fora dos muros da academia. Tá? Porque se a população dos países valorizasse mais a ciência, o Brasil estaria num outro lugar se a percepção pública da ciência fosse diferente, tá? Do que é atualmente. Tá? A tal da marcha da ciência agora, você foi na marcha da ciência, pessoal, é coisa séria. Quem aqui que tem... Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas quem tem parente com câncer,
que vocês acham que ajuda a pessoa no tratamento? Você tem um celular aí, o que você acha que tem na tecnologia do celular? É mecânica quântica, tem relatividade geral de Einstein. Tá? O Google Maps seria inútil no celular se não fosse Einstein. É a aplicação mais prática que eu entendo da física de Einstein, é o GPS do Google Maps. Tá? As grandes guerras são decididas com tecnologia, tá? Isso é um exemplo ruim de uso da ciência, né? Mas a mecânica, para fazer uma bomba nuclear, você precisa de entender muito bem física quântica, que também é usada em N coisas na química para fazer substâncias. Tá? Mas, enfim, se eu me empolgo, vamos voltar aqui para buracos negros. Tá? Percepção pública da ciência é uma coisa muito importante, é uma coisa que me entristece muito aqui. Né? O tamanho das manchetes científicas nos jornais vai ficando cada vez menor até você precisar de uma lupa para encontrar a seção de ciência no jornal. Não tem? Qual o jornal que tem uma seção devotada à ciência? Mas aí vai a Anitta. Como é que é? Paradinha. Tem agora... vai ver o espaço que a Anitta ganha na mídia. Eu gosto da Anitta, não tenho nada contra a Anitta. Né? Sou muito fã da Anitta, inclusive. Mas, vamos voltar aqui. Desculpa, agora fecha parêntese aqui. Já respondo a sua pergunta. Deixa eu só avançar um pouquinho e a gente pode ir nas perguntas aqui. Qual o tamanho... Tá, olha, meu Deus, eu estou angustiada aqui. Eu quero visualizar. Eu não vou conseguir dormir hoje à noite se eu não conseguir visualizar o tamanho de um buraco negro. Vamos lá. Me desculpem pela equação. Quem não gosta de equação, não se assuste, tá bom? Não precisa entender essa equação aqui, mas quem gosta, tá aí, tá? Existe uma fórmula matemática que lhe diz o tamanho de um buraco negro se você fornecer a massa. E a fórmula é essa aí. Quem pegar uma calculadora, pegar o aplicativo... Não, ninguém mais tem calculadora hoje em dia, tudo é aplicativo, né? O aplicativo da calculadora. Nem sei se alguém ainda usa HP, calculadora HP hoje em dia, né? Mas se você pegar e multiplicar o número 2... pela constante da gravitação universal, pela massa de um buraco negro dividido pelo quadrado da velocidade da luz, você lá dá a massa e você calcula o tamanho desse buraco negro. É uma coisa linda essa fórmula e ela é super fácil. Com física de ensino de primeiro ano de ensino médio, você consegue, na verdade, derivar isso aqui, que é uma coisa linda. É fazer música da realidade você mesmo, né? Novamente, a analogia, a matemática e a física são a música da realidade física. Né? Quando você deriva um resultado, você está tocando uma partitura imaginária no seu cérebro. Né? Então você pode usar essa expressão aqui, e daí você pode calcular qual que seria o tamanho do planeta Terra se o planeta virasse um buraco negro. Então, você pega o aplicativo, vai lá 2 vezes Gzão, deixa eu ir lá pegar a massa do planeta Terra, tá? Massa do planeta Terra, nem eu me lembro agora qual que é a massa do planeta Terra em quilogramas. Alguém se lembra desse valor? Ninguém, eu também, eu estou passando vergonha aqui na frente, eu não me lembro a massa do planeta Terra. Mas você vai lá, joga no Google, ok. E daí você calcula o tamanho que a Terra teria se ela virasse um buraco negro. E o tamanho da Terra, se ela virasse um buraco negro, seria o seguinte. Vamos pegar aqui... Alguém tem uma folha de papel que eu pudesse fazer qualquer coisa que eu quisesse com essa folha de papel? Oi? Hã? Está preparada? Muito bem, obrigado. Nossa, mas o que é isso, né? Por que uma bolita, né? O que tem a ver com bolita com o que está acontecendo aqui? Aliás, quem que joga bolita? Aliás, eu não sei se a gente fala um bolita, né, aqui em São Paulo, né? Não? Ninguém sabe o que esse cara tá falando lá na frente. Bolinha de gude? Bolinha de gude, tá. Tá, bolita é gauchês, né? Bolita é... também é muito obrigado. Salva de palmas para uma folha.
Posso fazer o que eu quiser com essa folha. Não, eu vou poupar a sua folha, tá? Não, eu vou poupar a sua folha. Não se importa? Eu preciso de rascunho, sempre preciso de rascunho, então muito obrigado pela sua doação para a ciência paulistana. Pessoal, se você pegasse todo o planeta e compactasse ele até virar um buraco negro, o tamanho do buraco negro resultante seria o tamanho dessa bolinha de gude, tá? Se você pegasse tudo que tem aqui embaixo de vocês, incluindo vocês mesmos, né, suas propriedades, suas casas, seus livros, seus carros, seus amores ou desamores, né, e você espremesse tudo, a Terra viraria um buraco negro quando ela chegasse nesse tamanho aqui. Você imagina o tipo de rolo compressor cósmico que você precisa para fazer essa compressão, se você quisesse fazer essa compressão aqui. Comprimir tudo isso aqui, todo o planeta, para virar um buraco negro desse tamanho. Daí vocês se perguntam, existe um rolo compressor cósmico que faça esse nível de compressão da matéria no universo? A resposta, se fosse não, eu não estaria aqui na nossa palestra agora, nesse momento. Existe e chama-se gravidade. A gravidade é um grande rolo compressor cósmico. Bem, agora, se você for lá brigado pela bolita... estou passando vergonha aqui na frente, tchê. Alguém tem um chimarrão, tchê? Eu não tomo mais, faz muitos anos que eu não tomo chimarrão, perdi o hábito. A vergonha dos meus pais. Esse guri não toma mais chimarrão, tchê. Se você pegar o Sol, tá? O Sol que aí é 100 mil vezes mais massivo que... 100 mil vezes, se eu não me engano, mais massivo que o planeta Terra, e compactasse o Sol para virar um buraco negro, qual que seria o tamanho do buraco negro com a mesma quantidade de matéria que o Sol? Bem, se você compactasse o Sol, tá, é 300 mil vezes a massa da Terra, o raio de um buraco negro, o tamanho de um buraco negro de mesma massa que o Sol, seria o tamanho de seria um pouquinho maior que o tamanho da cidade universitária. Tá bom? Com toda a massa do Sol dentro desse cara aqui. Isso aqui seria um buraco negro com a mesma massa do Sol. E eu deixei o IAG de fora do horizonte de eventos aqui, tá? O resto não me importa. Tá bom? Certo? E, finalmente, se você pegar um buraco negro supermassivo, tá bom? Eu estou pegando um exemplar um pouco extremo dessa população de buracos negros, com 1 bilhão de sóis lá dentro do buraco negro, e qual que seria o tamanho desse buraco negro supermassivo? Tá? Bom, já está aqui, né? Só que está numa unidade que não está muito amigável, em princípio, tá? Tamanho, raio, 10 UA. O que é o UA? É unidade astronômica. Unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Então, o raio desse buraco negro seria 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, se você colocasse esse cara em comparação com o tamanho do sistema solar, tá, você teria uma coisa desse tipo aqui, ó. Órbita de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Vejam o tamanho desse buraco negro supermassivo. O que sempre me choca quando eu paro para pensar na minha pesquisa é que nós temos evidência cavalar que esses caras existem, os buracos negros supermassivos, esses monstros cósmicos, esses tratores de gravidade, eles de fato existem. Eu observo eles rotineiramente. Eu estou preparando um artigo científico que eu reporto resultados de desses monstros cósmicos aqui. Tá? Agora, vamos lá, quero continuar desafiando vocês aí. Tenho agora a pergunta para vocês. Eu quero desfazer alguns mitos ao longo dessa apresentação. Pergunta. Se você pegasse, tá lá a Terra bem bonitona, girando ao redor do Sol, tá bom? E você agora, o que você faz? Você comprime o Sol, ele vira um buraco negro, você transforma... Se você agora, nesse exato momento, tá, o Sol está lá... Tá abaixo do horizonte agora, né? Se ele virasse um buraco negro, o que iria acontecer com a órbita do planeta Terra ao redor do Sol? Vocês acham que não iria acontecer alguma coisa?
particularmente, a Terra ia ser sugada por esse novo buraco negro de mesma massa que o Sol, ou talvez não acontecesse nada. Eu acho difícil não acontecer nada. Imagina, você pega o Sol e transforma num buraco negro, como é que não vai acontecer nada? É um absurdo isso, não é mesmo? Não é um absurdo? Mas como? Mas como que não é um absurdo? Bom, e para você responder essa pergunta, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas você pode usar a lei da gravitação universal de Newton, tá bom? Que você aprende no primeiro ano do ensino médio. Tá? E você vai ver lá que tem a massa, eu botei a lei de Newton lá no início da apresentação, tem a massa em cima e tem a distância embaixo. Mudou a massa, a atração gravitacional depende da massa e depende da distância. Mudou a massa aí? Não. Tá? Só comprimiu o cara, né? Mudou a distância da Terra até o objeto? Não. Não, não estou tocando na Terra, eu só pego e bum! Transformei o Sol num buraco negro. Eu não estou fazendo nada, eu não toquei aqui nessa distância. Tá? A massa continua a mesma, a distância continua a mesma, a atração gravitacional continua a mesma. Então, por incrível que pareça, não muda nada. Se o Sol virasse um buraco negro agora, não ia acontecer nada com a Terra. Não imediatamente, né? Porque de 8 minutos depois que essa transformação acontecesse, tá? Ia interromper o fornecimento de luz para o planeta Terra, né? Alguns dias depois ia causar grandes tempestades no planeta, provavelmente alguns meses depois iria ser o fim da vida na superfície da Terra, né? Porque nós dependemos da energia que nós recebemos da radiação do Sol, né? Então, apesar da órbita continuar lá, a gente ia morrer congelado. Desculpe por essas constatações meio apocalípticas aí. Tá? Então, não. Foi um pouco tardio o não aí, mas tudo bem. Ok, como enxergamos buracos negros? Como é que eu observo? Como é que você observa na astronomia um buraco negro? O cara, por definição, não emite luz. Tá? E o seu telescópio, ele coleta luz. Né? Então, como é que você vai observar um objeto que, por definição, não emite luz? Bem, então, é claro que os buracos negros, a própria definição deles, eles não emitem luz, eles não refletem. Eles absorvem luz, eles não refletem, não emitem luz. É uma impossibilidade física você observar radiação proveniente do horizonte de eventos do buraco negro. É uma impossibilidade, digamos assim, física. Eu já estou prevendo várias perguntas depois aí de radiação de Hawking, mas isso deixamos para depois da apresentação, quem quiser perguntar. Tá bom? Então, agora eu gostaria de explicar, eu vou usar uma analogia para vocês entenderem como é que a gente detecta buracos negros na astronomia, tá bom? Então, eu gostaria de contar para vocês uma historinha, que se vocês entenderem essa história, vocês vão entender o que eu faço no meu trabalho para caçar buracos negros aí no universo. Tá? Preparadas? Preparados? Imagina que você está lá e você está andando na rua, está lá, todo mundo anda assim, né? Está andando lá na rua, né? Uma boa. E daí o que acontece? Você vê uma multidão, você está andando na rua, daí você olha do outro lado da rua, tem uma multidão de pessoas ao redor de um ponto ali. E daí você está lá andando, né? E daí você olha, daí você, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo ali? Daí você vai chegar observando ao redor, estão todo mundo ao redor de algum lugar ali, estão espiando alguma coisa acontecer. E olhando o que está acontecendo com essas pessoas e olhando a população, quem que são essas pessoas? Talvez o gênero dessas pessoas, a maneira como estão se comportando, quão freneticamente estão tirando foto, lá, e selfie e tal, lá. Você vai chegar a conclusões, você pode tirar conclusões de quem que está no centro das atenções. Nesse caso, isso aqui é uma foto de pessoa, de fãs ao redor do Justin Bieber. Tá? Talvez você poderia concluir isso olhando, analisando ali. Se você não soubesse que o Justin Bieber está ali,
você pode inferir que tem uma celebridade com uma certa idade, tá? Olhando o que está acontecendo ao redor da celebridade. Tá? E da mesma maneira, se, por exemplo, você estivesse olhando uma multidão, bom, bem longe, eu espero, né? Mas você estivesse vendo uma multidão lá de torcedores... Não, eu adoro o Corinthians, tá? Só que eu não sou muito fã de concentrações muito grandes de pessoas. Tá? Mas você concluiria, você nem saberia quem está no centro das atenções. Mas você olha ao redor e você tira conclusões sobre o que está lá no centro das atenções. Né? É isso que nós fazemos com os buracos negros. É exatamente isso que nós fazemos com buracos negros. A gente não consegue ver os caras diretamente, mas a gente vê o efeito que eles têm a seu redor. É exatamente isso que nós fazemos em astrofísica. Você não precisa ver o buraco negro para inferir que ele está lá, numa certa região do espaço. Você vê o efeito dele a seu redor. E um dos efeitos de um buraco negro, tá? A gravidade avassaladora atrai gás, tá? Ao seu redor, né? Atrai coisas, gás, planetas, tá bom? E esse gás forma esses discos de gás, discos de acreção, que ficam extremamente aquecidos, tá bom? Eles são super acelerados ao redor do buraco negro, formam esse disco de gás, e ele fica muito aquecido e ele emite um tipo de luz muito particular. Tá? Então, só olhando para diferentes lugares do céu, se você vê um lugar que está emitindo uma grande concentração de energia, tá? Com um certo tipo de radiação eletromagnética, você conclui indiretamente que tem um buraco negro aquecendo o gás. Tá bom? É fantástico isso, pessoal. O método científico é incrível. Science! Né? Então, uma das maneiras de caçar buraco negro é olhar o brilho do gás que está sendo assassinado pelo buraco negro no disco de acreção. Tá bom? Liz, como é que está meu tempo aí? Acho que eu estou passando um pouquinho. O tempo está fechado? Tá. Eu preciso só de mais alguns minutinhos. Que pena que o tempo está fechado, mas pelo menos vocês vão ter mais tempo de aprender sobre buracos negros. Vamos ver. Vou ficar aqui. A palestra vai terminar meia-noite, tá bom? E daí até meia-noite eu acho que vai abrir o tempo, né? Daí a gente pode sair e observar. Essa maneira indireta de constatar... Não é tão estranho, né? O exemplo que eu dei lá dos fãs do Justin Bieber faz vocês entenderem que não é tão estranho esses estudos indiretos, né? E isso não é novidade em ciência, tá? Por exemplo, o estudo dos chamados planetas extrasolares, os planetas fora do sistema solar, você não vê esses planetas, você não faz a imagem desses planetas. Você faz uma evidência indireta da maneira como eles afetam, eles ocultam o brilho da estrela ao redor do qual eles giram. Tá? Você não está fazendo uma imagem daquele planeta fora do sistema solar. É indireto, é que nem o estudo dos buracos negros. Tá? Você não está vendo diretamente o planeta, você está vendo o efeito dele na estrela. Matéria escura é invisível. Como é que você... Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas matéria escura ela é invisível. É um dos grandes problemas da ciência desse século. Tá? Se ela é invisível, como é que você infere que ela está lá? Quem quiser pode perguntar, eu posso falar sobre isso depois. Tá? Estou dizendo que não é nada assustador isso aí que nós fazemos para desconstruir a existência dos buracos negros no universo. Isso aqui é um exemplo de sítios, lugares no cosmos onde você encontra buracos negros bastante vorazes, são os quasares, está cortando lá o slide, quasares. Tá? Os quasares, além de ser um tipo de perfume da Boticário, que eu acho que eles vendem ainda, né? Vendem? Quasar, né? Alguém comprou quasar recentemente aqui? Não? Tá. Tá, obrigado. Então, o quasar, além de ser um perfume com diferentes fragrâncias da Boticário, eu já dei quasar de presente, tá? Acho que eu já ganhei quasar também. Fiquei muito feliz quando eu ganhei um quasar, podia botar no meu bolso o quasar. Incrível. Então, os quasares, além disso, né, os quasares, eles são esses buracos negros supermassivos no centro de galáxias distantes, tá?
Lá nessas galáxias a bilhões de anos-luz de distância, você tem um monte de gás no disco de acreção, tá bom? Brilhando freneticamente. Tá? E você vê, então, aqui você, nessas imagens do telescópio espacial Hubble, tá? Você está vendo um brilho que está ofuscando o brilho da galáxia inteira. Todas as estrelas, as trilhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas da galáxia, são ofuscadas por um brilho vindo do centro da galáxia. Esse brilho vem do gás aquecido pelo buraco negro no centro dos quasares. A gente chama esses caras de quasares. Tá? Então, hoje vocês aprenderam que quasar não é só o perfume da Boticário. Eu já estou no lucro aqui. Né? Maravilha. Não, vocês aprenderam muito mais. Né? Bem, e agora eu gostaria de fazer uma viagem até o buraco negro o supermassivo mais próximo do planeta Terra, tá bom? Isso aqui é uma foto, tudo que eu vou mostrar aqui são fotografias, é uma sequência de fotografias. Tá? Isso aqui é o céu noturno na direção da constelação de Sagitários. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um zoom sucessivo lá na direção do buraco negro no centro da galáxia, para vocês terem uma ideia de que tipo de poder de resolução de um telescópio você precisa para observar esse o efeito do buraco negro. Tá? Então vamos lá. Preparados, 1, 2, eu vou fazer uma aproximação na direção, é como se eu tivesse uma super câmera e eu fizesse um zoom sucessivo na direção do buraco negro no centro da nossa galáxia. Vamos lá. Trilha sonora. Tá bom? O que vocês acabaram de ver, tá? Foi um zoom sucessivo lá naquela região do céu, onde está Sagitário, a estrela, tá bom? E vocês viram umas bolinhas que parecem girino. Todo mundo sabe que é girino? Ou é gauchês também? Às vezes eu tenho que calibrar, tá? Tá, girino é uma coisa... Tá, beleza. Vocês viram aquelas coisas que parecem uns girinozinhos, né? Girando ao redor de um ponto ali. O que é aqueles girinos, tá? Aqueles girinos, eles são... isso tudo é observação. Eles são estrelas que estão girando ao redor do centro invisível da nossa galáxia. Tá? A gente precisa agora, vamos responder a sua pergunta. Tá? Nós precisamos de uma tecnologia chamada de óptica adaptativa, que ela corrige, é uma grande revolução nas observações astronômicas, onde você corrige os efeitos da turbulência da atmosfera deformando o próprio espelho que você usa. Tá? Você deforma o espelho, isso vem dos militares. Tá? Isso é uma tecnologia desenvolvida inicialmente pelos militares para espionar a gente na Terra. Tá? É um dos exemplos de intercâmbio entre pesquisas militares e astronomia. Tá bom? E com esse tipo de óptica adaptativa você consegue fazer aquele zoom ali. E aqueles girinos são estrelas emitindo no comprimento de onda infravermelho próximo, girando ao redor do centro invisível da galáxia, que nos permite fazer essa reconstrução do que... Isso aqui agora são os girinos. Tá? Essas bolinhas aí são as estrelinhas. Tá? Lá tem o centro da galáxia, tem alguma coisa muito estranha, quase invisível. Tá? O centro das órbitas é esse centro da galáxia aí. E o que você usa para inferir a massa daquele objeto central? Terceira lei de Kepler. Né? Terceira lei de Kepler, você vê o tamanho da órbita, tá? Você vê o tamanho da órbita, você vê o período da órbita e você infere a massa que está lá dentro. E sai um número cavalar, 4 milhões de sóis a massa. Não existe coisa na física que mantenha-se coesa sem colapsar e virar um buraco negro com essa massa aqui. Não tem objeto que consiga permanecer estável e evitar esse colapso gravitacional com essa quantidade de massa. Tá? Então, isso aqui... Respondi a sua pergunta? Se eu não respondi, eu vou tentar fazer o melhor possível depois que eu terminar a palestra, tá bom? Pergunta, vamos ver lá agora, pergunta, se você
conseguisse voar numa espaçonave, tá? Você, nossa, tem uma espaçonave agora, uau, tem uma espaçonave ao meu dispor. Eu seria tão feliz se isso acontecesse. E você pega essa espaçonave e você faz um voo perto de um buraco, você orbita ao redor de um buraco negro com essa nave. Esqueça Marte, esqueça Terra, esqueça Saturno, esqueça o cometa lá, esqueça a Roseta. Agora você vai orbitar ao redor de um buraco negro. Uou! Você conseguiria sobreviver nesse tipo de viagem ao redor de um buraco negro? Né? Muito bem. Você respondeu a minha pergunta. Depende. Realmente depende da distância dessa viagem. Né? Então, ó, depende. Depende da distância que você está fazendo essa viagem, depende da massa do buraco negro, tá bom? Então, por exemplo, no filme Interestelar, eles fazem essa incrível viagem ao redor de um buraco negro supermassivo. Tá? E o Gargantua, o buraco negro do Interestelar, é um buraco negro supermassivo, tá? E você conseguiria sobreviver mesmo chegando muito perto do horizonte de evento. Bom, isso na verdade depende um pouco, mas você não seria estraçalhado pela gravidade desse buraco negro, em princípio. Tá? Agora, se você tentar fazer essa viagem ao redor de um buraco negro muito menor, um buraco negro estelar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês essa viagem ao redor de um buraco negro estelar, de massa estelar, ou seja, muito menos massivo que o supermassivo. Essa é a minha nave. E é isso que aconteceria. Não exatamente assim, tá? Tem vários detalhes da física aí que precisam ser melhorados, mas você iria ser estraçalhado pelas forças gravitacionais, chamadas forças de maré, que são as mesmas forças que causam as marés aqui na Terra, causariam essa destruição aí, tá? E nós chamamos isso aí de espaguetificação, tá bom? Porque você não vira um espaguete literalmente, mas você é deformado, você quase fica na forma de um espaguete, né? E isso acontece não tão frequentemente assim, mas nós observamos estrelas que são espaguetificadas por buracos negros. Tá? Isso aqui é uma representação, uma simulação computadorizada, tá? Se uma estrela fazer essa viagem aí e chegar muito perto do buraco negro, ela vai ser destruída, vai ser espaguetificada. Mas depende, como eu falei, depende da distância, depende da massa, mas a beleza da física é que você pode calcular as circunstâncias dessa espaguetificação. Chegando no final da apresentação, a pergunta, o que há dentro de um buraco negro? Vamos ver o que tem dentro de um buraco negro. Né? Talvez onde foram parar todas as moedinhas que você joga em rio, em fontes de desejo, seus impostos que você pagou. Não, eles não vão para dentro. Parte deles vão parar no buraco negro lá em Brasília, né? Mas uma parte... Mas uma parte dele, a parte importante, vem financiar as pesquisas do país, as pesquisas científicas, né? Mas uma parte considerável vai para um buraco negro. Né? Mas falando seriamente agora, o que há dentro de um buraco negro? Eu gostaria de dar uma resposta para vocês com absoluta certeza, tá? Mas enquanto cientista, eu tenho que afirmar para vocês que nós não sabemos. Estou afirmando que nós não sabemos, tá? Nós temos, usando o manual de instruções da gravidade, chamado de Teoria da Relatividade Geral de Einstein, nós temos uma ótima projeção, uma ótima ideia do que há dentro de um buraco negro. Mas, infelizmente, a natureza ela nos blinda. A gente não consegue observar o interior dos buracos negros. Tá? Se Einstein estiver correto, e não há nenhum motivo para duvidar que o Einstein estava correto, tá bom? Nós não vamos conseguir observar o interior de um buraco negro, mas pasmem. Tá? O interior do buraco negro guarda a resposta dos grandes mistérios da física e da ciência. Tá? Então, certamente dentro do buraco negro não tem isso aí, tá? Isso aí não tem dentro de um buraco negro, tá bom?
Quem assistiu Interestelar pode ter certeza que não tem isso aí dentro de um buraco negro, tá bom? A melhor ideia que nós temos da estrutura de um buraco negro é essa ideia que é nos dada pela teoria de Einstein. Tá bom? O buraco negro, a superfície dele é chamada de horizonte de eventos, tá bom? Ela não é uma superfície sólida, tá bom? Se você mergulhasse no buraco negro, você vai atravessar o horizonte de eventos e vai continuar caindo lá até o centro do buraco negro. Tá? O buraco negro não tem uma superfície sólida que nem aqui o planeta Terra, tá? Que tem essa superfície aqui. O horizonte de eventos ele não é uma membrana sólida. Tá? E você iria caindo, caindo, caindo se você cair dentro de um buraco negro. E daí nós acreditamos, usando a relatividade geral, que toda a massa do buraco negro está concentrada num ponto central chamado de singularidade. Tá bom? Então, na verdade, um buraco negro é quase todo ele vácuo. Não tem nada, ele não tem estrutura, não tem camadas, não tem magma. Magma no buraco negro. Não tem atmosfera. Bom, tem uma atmosfera de gás girando ao redor dele, né? Mas quando ele cai aqui é vapt-vupt, ele não para aqui num andarzinho, ele cai direto para o centro. E todos os bilhões de sóis que caíram dentro do buraco negro estão todos nesse ponto central aqui. O interessante é o seguinte, se você tentar aplicar a física para entender como funciona essa singularidade central, tá? A física quebra. A nossa física, a nossa ciência, ela não é adequada para entender o comportamento, a gravidade da singularidade central. Se você conseguisse ter acesso a essa singularidade central, se você conseguisse observar ela, você coletaria dados para montar uma teoria final da física que iria fechar o livro da física, tá? Chamada de gravitação quântica, que é uma combinação entre gravidade, a física das galáxias, dos buracos negros, dos planetas e a física dos átomos, das moléculas. A física, pessoal, psicologia não é bem a minha área, mas a física ela é esquizofrênica ou bipolar. Tá? Um lado dela desconhece, não consegue falar com o outro lado. A mecânica quântica não fecha com a gravidade. É o grande problema da física moderna. Mas você precisa das duas combinadas para entender a singularidade central. E é por isso que eu digo, se nós conseguíssemos abrir um buraco negro e ter acesso a observar essa singularidade central, a gente fecharia o livro da física e explicaria a origem do universo. Tá? E teríamos uma teoria final. Tá? É o meu grande sonho, é o grande sonho de toda a física com a qual você conversar. Bom, nem todo mundo, né, tem esses sonhos, mas você fecharia o livro da física se você conseguisse ter acesso à singularidade central. Bom, então agora fazendo um sumário do que nós vimos nessa apresentação, tem um monte de coisa aqui. Não se preocupem, eu vou disponibilizar esses slides online, tá bom? Ou me mandem um e-mail, eu posso mandar para vocês, tá? Mas então as principais lições aqui são as seguintes, ó. Buraco negro, região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada escapa de dentro do buraco negro. Tá? Se você cair lá dentro, já era. Tá? Eles geralmente são rodeados de um ambiente bastante turbulento de gás, discos de acreção, tá? Que brilham imensamente. De fato, esse gás que cai nos buracos negros dá origem às coisas mais brilhantes do universo, os quasares. Tá? Eu esqueci de mencionar, os quasares são os objetos astronômicos mais brilhantes do universo. Que é essa luz brilhante tem origem no gás aquecido pela gravidade do buraco negro. Existem dois tipos de buracos negros, basicamente, estelar e supermassivo. Nós observamos eles indiretamente, mas não tem problemas nisso, porque a ciência tem muitas inferências indiretas. Tá? Em breve isso vai mudar. Em breve nós vamos fazer a primeira fotografia do horizonte de eventos. Tá? Eu estou esperando os dados do chamado telescópio do horizonte de eventos para fazer essa primeira fotografia aí. E ele vai nos mostrar se o Einstein estava correto ou não para descrever a gravidade lá no horizonte de eventos. Nós não temos motivo para duvidar que o Einstein estava errado. Tá? Mas pode ter alguma surpresa muito incrível dessa primeira fotografia. Quem tiver curiosidade, eu posso falar mais um pouco sobre isso depois.
E, como eu falei, o interior dos buracos negros é muito paradoxal, porque eles guardam o segredo da teoria final da física, mas nós não temos como ter acesso a isso, né? É uma coisa que é o pesadelo das físicas e físicos teóricos. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Temos tempo para algumas perguntas. É só levantar a mão. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto, tá? Vamos começar aqui. Você que dá a ordem das perguntas ou como é que... Ela é a chefa, tá? Então, ela é a chefe aqui. Com relação à radiação que você tinha dito, a radiação Hawking, como ela funciona? A radiação Hawking, ela funciona da seguinte maneira. Claro, para você realmente entender, tem uma coisa muito interessante que se costuma dizer. Acho que quem falou isso pela primeira vez foi um físico muito renomado chamado de Richard Feynman. Tá? Ele falou que saber o nome de uma coisa não significa nada. Tá? Dar um nome para uma coisa não significa que você entenda o que essa coisa é. Tá? Então, radiação de Hawking, eu vou dar uma explicação aqui, mas para você realmente entender o que é, você tem que entender profundamente física e mecânica quântica. Tá? Você que fez a pergunta, né? Então, o que acontece? A ideia é que na física nós sabemos há décadas, tá? Uma das grandes coisas inesperadas da mecânica quântica é que não existe vácuo. Tá? O vácuo ele é uma região... não é possível criar vácuo absoluto, não existe ausência de tudo. Veja só que afirmação interessante, não existe ausência de tudo. Estou negando... Bem... Então, não existe vácuo, tá bom? O vácuo, na verdade, é um ambiente bastante interessante onde você tem criação de partículas e aniquilação de partículas, chama-se de pares de partículas virtuais, tá bom? E elas surgem, isso é o princípio da incerteza de Heisenberg, elas surgem e se aniquilam e voltam, o balanço de energia continua, toda a física é obedecida, tá bom? E daí, uma delas, ela tem energia negativa e outra tem energia positiva. Tá? Então, no vácuo ali você tem do nada surge esse par, tá? Energia negativa e positiva, e depois eles voltam, se aniquilam e desaparecem, e o vácuo é isso, tá bom? Você tem como medir isso aí se você pegar duas placas metálicas e botar uma muito pertinho da outra, tá bom? E daí o que você vai acontecer? Você vai medir essa criação, essa estrutura do vácuo, tá? Chama-se de efeito Casimir na física. Então, o que acontece é que perto do horizonte de eventos você tem essa criação de pares, tá? E o que acontece é que daí, essa é a explicação tradicional, tá? Tem várias maneiras de enxergar o fenômeno, mas uma delas é, o vácuo está lá, surge esse par de partículas, tá? A de energia negativa cai no buraco negro e a de positiva sai para fora, tá? Isso fora do horizonte de eventos, tá bom? Então, o que vai acontecer? A de energia negativa, ela vai reduzir a massa, a massa do buraco negro. E a outra escapa. Tá? Essa que escapa, tá? Você poderia observar com o telescópio, e essa é a radiação de Hawking. Tá? É como se fosse uma evaporação, tá? Lenta e gradual de um buraco negro causada pela mecânica quântica. Tá? Agora, você me pergunta, a gente já observou a radiação de Hawking? A resposta é não. Não existe nenhuma evidência empírica de que a radiação de Hawking é um fenômeno que existe na natureza. Nós não temos motivos para não acreditar. O Hawking é um físico, não é à toa que ele tem um grande nome, né? Esse grande nome que o Stephen Hawking tem feito declarações apocalípticas aí, né? E muitas vezes fora da área de expertise dele, né? Ultimamente ele tem feito declarações bombásticas fora da área de especialidade dele, né?
Mas na física ele é genial, tá? Nós não duvidamos que Hawking esteja correto. Agora, para tirar a radiação de Hawking de uma teoria fantástica para uma teoria fantástica comprovada experimentalmente, vai demorar muito tempo. Por quê? Porque o brilho dessa radiação de Hawking ele é muito fraquinho, tá? E isso é completamente ofuscado pelo que está acontecendo ao redor do buraco negro, tá bom? Então não tem, eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas vai ser muito difícil medir essa radiação. Se medir-se enquanto o Hawking ainda estiver vivo, ele vai ganhar, quando fizer a medida, já vai ter uma mola que vai jogar ele para Estocolmo, onde ele vai ganhar o prêmio Nobel, tá bom? Mas como eu falei, tem muita física por trás. Eu dei uma descrição que você tem que entender a teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos para você entender a radiação de Hawking, tá bom? Mas essa é a ideia qualitativa. Oi. Então, em relação a tudo, daria tipo para um buraco negro ele acabar de algum jeito? Daria. Então, quando o Hawking, isso novamente remonta ao Hawking, tá bom? Antes do Hawking, tinha-se essa expectativa que os buracos negros eram as estruturas mais estáveis do universo. Você não tem como acabar com um buraco negro. Agora, se a radiação de Hawking existir, tá, e você não alimentar o buraco negro, você não jogar gás no buraco negro, você deixar ele lá sozinho, tá bom, sem interagir com nada, e você deixar ele lá por quintilhões de anos, tá, ele vai lentamente evaporar com essa radiação de Hawking, porque a radiação é luz que está saindo de uma casquinha ao redor do horizonte de ventos. Tá? É uma energia que está saindo de lá e está drenando a energia do buraco negro. Tá? E vai demorar quintilhões de tempo, mas sim, se esperaria que eles desaparecessem e virassem essa energia, essa radiação de Hawking. Agora, você não tem buraco negro no universo que não esteja interagindo com o seu ambiente, tá? Então, mas sim, teoricamente eles podem evaporar, tá bom? Existe uma teoria que fala que a galáxia de Andrômeda e a galáxia da Via Láctea colidem e iriam colidir daqui milhões e milhões de anos. O que aconteceria se dois buracos negros supermassivos, duas fontes de gravidade quase inimaginável, chocassem? Nossa, adorei a sua pergunta, é uma ótima pergunta. E agora o que eu faço mesmo? Não sei responder essa pergunta, o que eu faço aqui? Me lembrei. Tá. Então o que acontece? Excelente pergunta, tá? Você tem aqui a Via Láctea, tá? Que é essa coisa, esse disco de gás, eu ia falar LP de estrelas e gás, mas eu tenho que falar, hoje em dia nem isso dá para falar, né? Não, o LP está voltando, né? Mas é o Blu-ray de gás e estrelas, é o Netflix, não, isso não faz nenhum sentido. Então você tem lá a Via Láctea, tá bom? E como você falou, ela está em rota de colisão com uma galáxia, a Andrômeda, que está a mais ou menos 1 milhão de anos-luz de distância. E elas estão em rota de colisão. E se projeta que daqui, eu não me lembro a escala de tempo, mas se eu não me engano, alguns dezenas de milhões de anos, elas vão se chocar e vão formar... A Via Láctea vai deixar de existir, a Andrômeda vai deixar de existir, elas vão dar origem a uma coisa nova. Tá? Uma coisa nova que a gente pode simular hoje em dia, em um dia. Em um dia, na escala de tempo de vida humana, você pode simular aqui que vai ser essa nova galáxia. E já deram, inclusive, um nome para essa nova, a sucessora da Via Láctea. Chama-se... Bom, em inglês, é uma combinação entre Milky Way, que é a Via Láctea, e Andrômeda fica Milcômeda. Tá? Milky Way, que é a Via Láctea em inglês, e Andrômeda, Milcômeda. Nome infame, né? Em português, Via Láctea e Andrômeda, Lactômeda. Não sei. Alguém deu não sei como chamar em português isso aí. Ok, então o que acontece nós temos um buraco negro aqui no centro da nossa galáxia e tem um buraco negro supermassivo no centro da Andrômeda, né? E daí o que vão fazer? Elas vão se chocar, vão dar origem a essa criatura, metaforicamente falando, mutante, que é a Lactômeda, né? Via Lactômeda, tá bom?
E daí esses dois buracos negros eles vão entrar em rota de colisão também. Tá? Então o que vai acontecer é que em algum momento eles vão ser lançados um perto do outro e eles vão começar a fazer um balé cósmico. Tá? Eles vão começar, ou uma dança de salão cósmica, o tipo de dança de casal que você preferir. Tá? Eles vão começar a dançar. Cada punho meu representa um buraco negro. Aqui é o Sagitário, a estrela, e aqui é o... Eu não tenho nome o buraco negro no centro de Andrômeda, mas eu vou chamar de Gargantua, né? Porque ele é muito parecido com as propriedades do Gargantua, que é o buraco negro no interestelar. Tá? Então eles vão fazer isso aqui, eles vão demorar... É uma das grandes perguntas da astrofísica, não sabemos quanto tempo eles demoram para se fundir. Tá? Eles vão ficar lá, dançando, e eles vão perder a rotação, momentum angular na física, eles vão começar a se aproximar. Isso aqui vai demorar vai demorar bilhões de anos para isso acontecer, tá? E vai chegar um momento que eles vão começar a emitir ondas gravitacionais e vão perder ainda mais energia e vão começar a fazer isso aqui. Explodem, dão um grito final de ondas gravitacionais e geram um único buraco negro com a massa que é a soma das massas dos dois buracos negros. Tá? Então, isso que vai acontecer, que é gigante, vai dar... Na verdade, Sagitário, a estrela, ela ou ele? Não faz sentido atribuir gênero a Sagitário a estrela, né? Mas ele é muito magrinho perto do buraco negro no centro de Andrômeda. Andrômeda, a massa é 100 milhões e Sagitário, a estrela, é 4 milhões. Então, vai ser basicamente a mesma coisa que chegar você enfrentar um lutador profissional de vale tudo, né? Eu sou Sagitário à estrela e chega um lutador de MMA, pum, ganhou a luta. Andrômeda é o cara da vale tudo ali. Pum, e já era a batalha e os dois se fundem. Então é isso que acontece, tá bom? Legal a pergunta. Rodrigo. Oi. Você falou sobre os quasares e a luz dos quasares, elas ofuscam a luz da própria galáxia onde elas estão. Por que na Via Láctea a gente não consegue enxergar esse buraco negro? Quer dizer, ou por que não há um quasar no buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea? Uhum. Bom, o que acontece é que esse buraco negro no centro da nossa galáxia ele é subnutrido, tá bom? Então, a grande diferença entre um quasar e Sagitário, a estrela, é a diferença entre um faquir e um cara que está numa churrascaria gaúcha, tá? O quasar é o cara na churrascaria gaúcha que está lá atrás do espeto aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela coisinha que você quer carne está sempre no verde, né? Para trazer carne, 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 carne. Se você substituir a carne por gás e substituir a pessoa por um buraco negro, tá? O quasar é um buraco negro vorazmente sendo alimentado. Ele tem muito gás, o gás brilha muito e você vê ele em distâncias cósmicas, o brilho desse disco de acreção. Sagitário é a estrela por vários motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. A Via Láctea, ela já, digamos assim... Claro, ela vai ser destruída por Andrômeda no futuro, mas no momento ela está bastante quietinha, tá bom? E ela interrompeu o fornecimento de comida, de gás para esse buraco negro central. Tem um pouquinho, tá? Tem um pouquinho, mas é muito pouco comparado com um quasar. Tá? Então aqui vem um esclarecimento. Quando eu falei que é um centro invisível da nossa galáxia, tá? Não é absolutamente verdade isso. Ele tem um pouquinho de radiação, de luz vindo de lá, que é essa quantidade ínfame de gás que está circulando esse buraco negro aí. Tá? E, na verdade, eu tenho um aluno de doutorado que está modelando isso aí, tá? Que está tentando modelar essa alimentação fraquinha desse buraco negro. Então, tem um pouquinho de luz, mas é muito fraquinha. Tem que ter os melhores telescópios do planeta para enxergar essa luz desse gás ao redor do Sagitário, a estrela. Minha pergunta é o seguinte, você falou sobre matéria escura. Uhum. Tem a correlacional com buraco negro, eu acredito. E eu vi falar também sobre energia escura. Quais as diferenças que tem nisso? E quando que o nosso Sol vai morrer, na verdade? 5 bilhões? Nossa, tem um calhamaço de perguntas aí. Muito bem, muito legal. Por onde que eu começo agora?
Bem, a primeira pergunta é a relação entre um buraco negro e matéria escura. Se existe, não tem nenhuma evidência que exista qualquer tipo de relação entre o fenômeno da matéria escura e o fenômeno dos buracos negros. Se existir alguma relação direta... Bom, se a matéria escura está aí no universo, né, os buracos negros às vezes comem um pouquinho de matéria escura, tá? Mas é uma quantidade ínfima de matéria escura. Se você fizer um inventário nutricional de um buraco negro, vou dar um exemplo supermassivo, tá bom? Dá para calcular esse número aí, mas vai ser muito menor do que 1% um milionésimo da comida dele vai ser matéria escura, tá? Porque é muito difícil pegar essa matéria escura e levar ela até o centro da galáxia, tá? Esse é um dos motivos pelo qual... Então, não existe relação direta, mas eles comem um pouquinho de matéria escura, muito pouco, tá? Respondi... Vamos chegar lá. A sua segunda pergunta era sobre... Energia escura, teve uma terceira, ou era a terceira energia? Ah, a terceira tá, energia escura, tá bom. Isso é uma grande, assim, se você quiser dar um nome para sua filha ou seu filho, não peça opinião para um astrônomo ou astrônoma, tá? Nós somos astrônomos ali, a sua filha tem um nome lindo, tá bom? Ela é astrônoma, o marido dela, Eduardo Cipriano, são astrônomos. Eles são exceções à regra, tá bom? Não peça opinião de nome para astrônomos. As astrônomas são terríveis em dar nomes para as coisas, tá bom? Terríveis. E um exemplo mais recente é essa história da matéria escura e energia escura. Matéria tem escura nos dois e não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Matéria escura é uma substância invisível que está por aí, e a gente observa os efeitos dela ao seu redor, mas não observa ela. Tá? É a mesma história dos fãs do Justin Bieber lá, que é o exemplo que eu dei. Tá bom? A gente reconstrói a existência dessa matéria escura, matéria invisível. Tá? Energia escura, nós não sabemos o que é matéria escura, nós sabemos muito bem o efeito dela. Tá? Um efeito de atração gravitacional. Ela é invisível, mas ela atrai. Energia escura é um efeito completamente oposto à matéria escura e, portanto, não tem nada a ver com matéria escura. Energia escura, ela tem uma repulsão gravitacional. A energia escura também é algum tipo de campo de energia ou substância que permeia o universo e ela tem um efeito de repulsão gravitacional. Tá? Então, se você pegar e você... O efeito da energia escura, ele é tão inesperado, tá, pessoal? É o prêmio Nobel que foi dado em 2011, tá? É uma das grandes descobertas do final do século passado, a existência da energia escura no universo. Tá? O efeito da energia escura, ele é tão inesperado, tá bom? Quanto você pegar qualquer coisa, aqui no caso uma tampinha, você jogar para cima. Claro, normalmente ela cai. A matéria escura, ela segue esse comportamento. A energia escura, ela é tão inesperada que seria o equivalente a você jogar a bolinha e ela ser acelerada para cima. Tá? É repulsão gravitacional. Tá bom? Esse é o efeito da energia escura, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nós não sabemos o que é cada uma das duas, mas o efeito delas é diametralmente oposto. Tá bom? Terceira pergunta, nossa, você tá lucrando aí com as perguntas, né? Fez um monte de perguntas. Tem que estabelecer um limite para as perguntas aí. Tô brincando. Essa é a hora de perguntar por mais 15 minutos, né? Tá, ok, ela foi mais... Você perguntou quanto tempo o Sol vai durar ainda, é isso? Vai ser... Bom, vai ser 30 anos, que nem interpretaram lá o Stephen Hawking. Vai ser 1000 anos. Eu vou dar alguns números aqui. Não tem? Tá. Mas uma das lições dessa palestra é não peça para uma astrônoma ou astrônomo dar sugestão de nome para nada, tá bom? Desapareceu as canetas lá no buraco negro, tá bom?
Mas você pode... Nossa, qual que vai ser o tempo de vida restante do Sol? 30 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos. Tá, esses números não querem dizer nada. Bom, querem dizer alguma coisa, mas sem o contexto é difícil de dizer o que eles querem dizer. Se você pegar a teoria de evolução estelar, tá, que é a combinação das leis da física com o que nós sabemos sobre o universo, a astrofísica, né, você consegue estimar o destino do Sol, né? E nós sabemos que nós estimamos que ele vai durar mais uns 5 bilhões de anos, tá? Ele vai virar uma gigante vermelha, a atmosfera dele vai inflar que nem um balão aquecido, devido à queima de hélio, né? E daí vai pegar e vai engolir a Terra e vai destruir a Terra quando virar gigante vermelha. Então o relógio está correndo, pessoal, o relógio está correndo, nós temos mais 5 bilhões de anos para descobrir uma maneira de cair fora do sistema solar. Eu, pessoalmente, eu não sei se eu sou pessimista ou otimista, o que é, né? Mas eu não sei se a humanidade não vai se aniquilar muito antes disso, tá? Tudo indica que nós vamos nos aniquilar. Talvez uma consequência perversa da evolução darwiniana é que as espécies se aniquilam, né? Espécies inteligentes se aniquilam. Talvez... se vocês quiserem, assim, ó, quando vocês estiverem um dia lá de noite, sozinho, e você pensar assim, eu quero perder o sono hoje. Eu não quero dormir hoje, eu quero perder o sono. Vocês vão lá e vocês procurem no Google paradoxo de Fermi. Tá? Assim, você chega lá de noite, está sozinho, sábado de noite, sexta-feira de noite, sozinho lá. Eu não quero dormir hoje, e não é por eu não quero ficar em casa, não vou na balada, ou sei lá, não quero dormir, procura paradoxo de Fermi. E daí vocês vão ver, ok. Com relação a ponto de singularidade dentro do buraco negro, e você já fez pergunta que eu sei, você já está abusando da cota. Não, estou brincando. Interessante. Já que todos eles, o resultado é aquela singularidade, o que justifica eles terem tamanhos diferenciados? O que justifica de ter o tamanho do buraco negro diferente... Tá. Tá. Ok, é uma ótima pergunta, tá bom? E eu não tenho uma resposta fácil e intuitiva para dar para você, tá? A resposta que eu teria para dar para você é a seguinte: existe um manual de instruções da gravidade, tá bom? Claro, não é a mesma coisa que você lá compra uma máquina de lavar e tem um manual de instruções, né? Teve muito esforço para escrever o manual de instruções de uma Brastemp, né? Mas com certeza o manual de instruções da gravidade foi muito mais difícil. Não sei, na verdade, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas tem um manual de instruções da gravidade, teoria da relatividade geral de Einstein, tá bom? E usando esse manual você consegue estimar e calcular a resposta à sua pergunta e calcular o tamanho do horizonte de eventos. Tá? Agora, eu não tenho uma explicação intuitiva para lhe dizer. O que vai acontecer é que o tamanho dessa superfície de ponto de não retorno, ele aumenta, tá, com a massa. Então, se você jogar coisas dentro do horizonte de eventos, vai aumentar o tamanho do horizonte de eventos. Tá? Agora, eu não tenho uma resposta fácil, porque sai da estrutura bela e autoconsistente da teoria da relatividade geral de Einstein. Você estima isso, mas eu não tenho uma resposta que talvez lhe satisfaça. Por quê? É a estrutura da gravidade, a teoria da gravidade. Mas é uma pergunta profunda isso. Tá? Então, desculpa que eu vou te deixar de mãos vazias por enquanto. Boa noite. Dentro da teoria de evolução estelar, o buraco negro ele não é originado a partir do colapso de uma estrela, no caso com 20 vezes a massa solar ou mais.
Em caso positivo, por que não é possível conhecer a composição química dele, se é possível conhecer a composição química das estrelas? Certo. É uma ótima... Todas foram ótimas perguntas aqui. Eu penso que vocês aqui têm um monte de astrofísica aqui, protótipo de astrofísicas e astrofísicos, tá? Então eu acho que tem grande potencial aí nessa plateia. Já assistiram várias palestras, já passaram pelo... Estão se preparando, né? Estão se formando, tá. Então o que acontece é que, de certa maneira, e, na verdade a pergunta que você fez leva a um dos grandes, outro problema em aberto da física contemporânea. Mas antes disso, a gente sabe lá que tem uma quantidade de carbono, hélio, hidrogênio, ferro na estrela, ela colapsou, virou um buraco negro, tá bom? Então aquilo está lá na singularidade central, está lá dentro do buraco negro. A questão é que quando essa matéria ela é compactada na singularidade central, tá? Claro, a gente não sabe exatamente o que tem dentro do buraco negro, mas tudo indica, que nem é o Manual de Instruções da Relatividade Geral, que quando colapsa nessa singularidade é um estado da matéria desconhecido. Tá? Nós não sabemos se ele oblitera, se ele destrói a informação, se ele destrói, quando colapsa na singularidade, destrói toda a informação necessária para reconstruir a estrela, digamos assim, como se você pegar pegar um Blu-ray e você usar como manual para reconstruir uma máquina, né? A gente não sabe se você jogar no Blu-ray, ele vai destruir completamente a informação e você nunca mais vai conseguir reconstruir a informação daquele Blu-ray. Tá? Então, a resposta curta que eu tenho para você, a singularidade é um estado da matéria desconhecido que nós precisamos de uma nova teoria da física para entender ela. E ela vai abrir a porta para entender a origem do universo e o destino da informação. Tá? E daí vai responder a sua pergunta, será que a composição química da estrela está ainda lá na singularidade ou não? A gente não sabe. Eu não sei se eu diria tão rapidamente claro assim, mas a gente não sabe. Tá, a gente infelizmente não sabe. Deixa eu agradecer mais uma vez, Rodrigo, ficou gentilmente. Obrigado. Obrigado.